Olá pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar mais uma aula, tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso assunto que é bactérias, tá bom? Então, vamos lá. Olha só pessoal, a gente vai começar falando aqui sobre a reprodução das bactérias, tá bom, gente? As bactérias, elas se reproduzem de duas maneiras. A mais comum, né, é essa reprodução assexuada, tá bom? Ela é a mais comum. E o que acontece nela? Uma bactéria, tá? Uma bactéria origina dois indivíduos que apresentam o mesmo material genético, da qual elas foram originadas, né? Olha só, gente. Esse processo, ele pode, né, ser muito rápido e pode acontecer em 20 minutos, tá certo? Nós temos também aí a reprodução sexuada, né, que é por conjunção, onde o material genético de uma bactéria passa para outra, originando um novo indivíduo com características diferentes, tá bom? Das outras duas bactérias, né, que originaram, digamos assim, esse filhote de bactéria. Tá bom, gente? Para nós entendermos. Então, se perguntar na prova, presta atenção, se perguntar na prova, né, qual é a reprodução, né, das bactérias que origina um indivíduo com o mesmo material genético? Aí você responde lá, né, a reprodução sexuada. Aí vai estar errada. Por quê? Porque aí, gente, é a reprodução assexuada, beleza? Então, presta bem atenção, tá? Nesse quesito aí. Vamos continuar. A gente vai falar agora, gente, da nutrição das bactérias, né? Grande parte das bactérias, né, são heterótrofas, né? Heterótrofas, né? Isto é, o que é isso, né? Elas se alimentam de substâncias, né, que são produzidos por outros seres vivos, tá certo? Agora presta atenção, gente. Muitas bactérias, né, são parasitas de animais e plantas, né, causando inclusive doenças. E outras vivem no solo e fertilizam por meio da decomposição da matéria orgânica, certo? Então, preste atenção. Algumas bactérias, elas vivem, né, como parasitas em animais e plantas, certo? Então, é daí que elas tiram seu alimento. E outras vivem no solo, né? E elas se alimentam, digamos assim, de resto, né, de fezes, urina e também, né, de comida, de matéria orgânica, inclusive também de restos de seres vivos. Presta atenção, existem bactérias que produzem seu próprio alimento, ou seja, são autótrofas, certo? E um grande exemplo aí são as cianobactérias, certo? Elas fazem, né? Elas produzem o seu próprio alimento através, tá bom, gente, da fotossíntese, tá? Através da fotossíntese. Vamos aqui continuar. E agora a gente vai falar também das doenças causadas por bactérias, tá, gente? Olha só, as doenças causadas pelas bactérias, né, gente, elas foram, né, associadas, né, as doenças às bactérias apenas no final do século XIX. Né? E aí nós temos doenças como a hanseníase, né, a gonorreia, também a peste bubônica, né, e muitas outras. Estima-se que cerca da metade das doenças humanas conhecidas sejam causadas por bactérias
patogênicas. Tá certo, gente? O tratamento das doenças causadas por bactérias é através de antibióticos, né? E também através de soros, tá, gente? É importante saber disso. Os antibióticos, gente, né? Eles fazem esse tratamento, né? E eles impedem que as bactérias se reproduzam, né? E assim elas morrem, tá certo? E o soro, né? Ele é um antígeno, né? Muito agressivo, cuja ação é muito rápida. E não é possível esperar a produção natural de anticorpos pelo organismo, né? Ou seja, o soro é como se... Preste atenção, o nosso corpo, né? Quando ele vê algum organismo ali, algum organismo estranho, né? Que pode causar mal às células, né? Enfim, ao organismo, aos órgãos, ele se defende. E aí, quando a gente usa o soro, né? Que já tem o antígeno, né? O que acontece? Ele não permite, né, que a bactéria se reproduza e também, nesse caso, não vai ter uma produção natural de anticorpos. E aí, os soros, né, que contém esses anticorpos, certo? Vão curar a pessoa, tá bom? Olha só, gente, o soro, ele é para curar, né? Já a vacina é para prevenir, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. As bactérias, né? E as bactérias. Gente, eu botei bem aí as bactérias e as doenças, mas tá errado, tá bom? É as bactérias e o ambiente, tá bom? E aí, no caso, a gente vai falar das bactérias e da decomposição, tá? Olha só, algumas bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, como fezes, urina, tá? E restos de animais, tá? Ou restos de seres vivos. Olha só, gente, as bactérias, ao fazerem isso, elas devolvem ao solo, tá bom? Os nutrientes. E esses nutrientes poderão ser absorvidos pelas plantas. Olha só esse ciclo, que junto com os demais seres autótrofos são a base da cadeia alimentar. Olha só, gente, com isso a gente percebe a importância, né, da decomposição e das bactérias nesse processo. Sem isso, né, gente, não tinha como haver, por exemplo, a reciclagem, né? Não tinha como ter a reciclagem, no caso aí, dos nutrientes, né? E aí, por exemplo, plantas, né, não teriam ali os seus nutrientes para se manterem vivas, tá bom? Então é muito importante a gente saber disso, tá? Muitas bactérias, gente, são importantes, né? Na agricultura, né? Então, as bactérias, apesar de elas terem essa fama, né, de ser ruim, de causar doenças, mas elas são muito importantes, tá bom? E agora, gente, chegou a hora, tá bom, da nossa atividade, que você vai receber aí em PDF, você vai responder, tá bom? Então, eu quero agradecer você por ter assistido e no próxima aula nós já vamos começar um assunto novo e eu também quero que você faça a atividade, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado.